Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, galera? Como estamos todos? Estamos todos bem? Bom dia a todos, a todas. Como nós estamos hoje? Oi, Janete. Show de bola. Vamos ver aqui o que a galera tá fazendo. Só a Janete me dá bom dia? Sacanagem. Tá aí o Júnior, bom dia. Show. Juliana, bom dia. Que bacana, pessoal. Graças a Deus. Davi, bom dia. Massa, massa, massa. Graças a Deus. Mariana. Que bom, né? Temos pessoas educadas que dão bom dia. Que bom, isso é muito bom. É bom falar, interagir com as pessoas, não é não, Júnior? Você que tá aparecendo aí, né? Tem que falar com as pessoas, tem que ser sociável. Um advogado, a conduta de um jurista tem que ser sempre muito essa. Cara amistoso, mais pacífico. Se você ainda está na faculdade de Direito achando que o bom de briga é o que é o bom advogado, você está muito enganado, meu amigo. Você tem que ter, são as soft skills, você tem que ter o bom relacionamento com as pessoas, acima de qualquer coisa. Oi, Cíntia, bom dia. Vitória, Júlia, Rácios, Mariana Rafoy. Bom dia a todos, turma. Isso é muito bom. Muito bom vê-los todos aqui. Espero que todos estejam bem, estejam em paz. O Júnior, esse está fadado ao fracasso, tá? A moda agora é conciliar. E eu não digo nem só isso, né, o Júnior? Eu digo também pelo modo como você lidar com as pessoas, ainda que seja um bom direito. Ó, vou dar um exemplo. Eu falei para vocês de uma ação de despejo, falei não, né? Falei só de um advogado que me ligou, que vomitou o currículo dele, falei dele? Falei, Júnior, tu lembra? Acho que eu falei só para processo penal 1. Uma das coisas que o oficial de justiça faz, né, é despejo, né? Colocar as pessoas para fora. E aí eu fui numa casa, eu tinha que fazer o despejo imediato, mas eu tenho 30 dias para cumprir um mandado e eu resolvo sempre usar o bom senso, né? Já pensou, eu cheguei na tua casa dizendo que tu tem que sair agora? É complicado. E aí eu disse, olha, moço, eu vou te dar um prazo de 10 dias para você sair, babá. Aí conversei com ela. Aí essa moça inventa de contratar um advogado. Aí esse advogado me liga, aí ele vomita no meu ouvido, vomita assim. Oi, aqui é o doutor fulano de tal. Aí já me dá um abuso, né? Mas assim, se eu tô tranquilo, eu já sou acostumado, mas você, eu sou o doutor fulano de tal. E eu pensando, né? Bom, dos dois, provavelmente só quem tem doutorado sou eu, mas vamos ficar aqui humilde, né? Humildade acima de tudo. E aí eu sou o doutor fulano de tal, sou filho, sou irmão de um vereador não sei o quê, eu sou advogado da não sei o quê, o juiz, foi padre e eu fui diretor dele não sei aonde, menina, esse meu homem falava tanto, mas ele falava tanto. E eu já não sou uma pessoa eu sou muito objetivo nas minhas coisas. Então, se me ligar para passar muito no telefone, eu tenho que gostar muito de você para fazer isso. Eu já tava assim, né? Aí ele falando, pedindo para eu não cumprir o mandado, né? E ele diz: e aí, o que é que você acha? Eu digo: eu acho que a gente não deveria nem estar se falando, doutor, com todo respeito. Se o senhor tem alguma coisa para argumentar, o senhor tem que argumentar com o juiz. Como o senhor sabe, eu sou servidor público, eu sou oficial de justiça, eu tenho que seguir a lei me manda que eu tenho que seguir as ordens do magistrado. Então, se eu tenho uma ordem do magistrado mandando fazer um despejo, eu vou fazer um despejo. Ah, mas me dê um tempo a mais, não sei o que, doutor. Eu tenho um prazo para cumprir meus mandados. A ordem do doutor é para ser, a ordem do juiz é para despejo ser imediato. Eu já dei 10 dias, eu não vou dar mais que isso. Aí ele disse: não, mas assim você não está facilitando, doutor. Estou fazendo o meu trabalho, facilitando ou não, não sei o que. Aí, dentre o discurso. Aí eu já peguei abuso, né? Porque quanto mais a pessoa me fala para fazer uma coisa errada, mais eu quero fazer errado para fazer a certa. Então, assim, eu até, se ele não tivesse tão arrogante, como eu tenho esses 30 dias para cumprir o mandado, eu até poderia ter dado mais tempo, mas ele estava tão arrogante na fala dele, e eu acho que ele achou que isso é a forma de tratar as pessoas, que não é a forma de me tratar, sinto muito. Que eu realmente disse, não, não cedo e ponto. Aí, no discurso dele, ele começou assim: você tá com mandato, você tá com mandato de despejo. Ah, chega a dar uma agonia quando você olha assim, não é mandato, é mandado. O juiz me manda, mandado de citação. O juiz manda que eu cite, mandado de intimação, mandado de notificação, mandado de despejo, mandado. Aí, aí no discurso dele, ele disse: olha, eu inclusive vou até. E aí ele tinha me dito que tinha transitado em julgado. E ele, viu, Júnior, essa é pra ti, viu?
Aí ele até disse assim, depois ele disse que tinha transitado em julgado, babá, que ele era advogado do processo, aí abandonou o processo, só que aí já saiu a sentença e transitou em julgado, por isso que eu estou cumprindo a decisão, né? Aí ele, inclusive, eu vou até agravar dessa decisão. E eu digo, minha gente, eu não gosto que ninguém queira ensinar o meu trabalho, né? Por exemplo, um advogado querer ensinar um oficial de justiça a cumprir mandado, aí eu também não vou querer ensinar o trabalho dele. Mas, Júnior, eu não sou mais advogado, né? Não posso advogar, mas, cara, transitou em julgado, cabe agravo de instrumento, eu fiquei assim, opa, alguma alteração aí do CPC que eu não sei. E o que o juiz manda, cara? O João tá rindo. E o que um juiz manda? Mas aí, Júnior, tu vai ver onde tá essa história, né? Aí, isso foi na segunda-feira, agora, segunda da semana. Aí, por isso que eu só falei para a turma de processo penal 1, que eu dou aula segunda e quarta para eles. Aí ele disse assim, aí ele disse, não, inclusive eu vou agravar dessa decisão. E se já tem a decisão, né, que é a sentença, e transitou em julgado, quando o juiz manda cumprir a decisão, no meu ponto de vista, é um despacho. E que eu saiba, despacho é uma decisão irrecorrível. Eu não acho que se cabe agravo de instrumento contra despacho, né? A menos que o despacho tenha um nome despacho, mas tenha um cunho decisório. Se só tiver cumpra a decisão, lá não cabe agravo, né? Mas eu fiquei calado. Aí, inclusive, eu vou até gravar. Isso foi segunda de manhã, aí eu dei aula, quando eu acabei a aula, ele liga de novo. Olha, já entrei com agravo de instrumento, tenho certeza. Não, eu falei com ele na sexta passada, e aí essa conversa todinha. E aí, quando foi na segunda, ele me ligou. Já entrei com agravo de instrumento, porque na sexta, quando eu desliguei com ele, eu disse assim: olha, fale com o doutor. Isso nem foi sexta, foi quinta. É porque o prazo que eu tinha dado para a mulher era até essa segunda. Aí foi na quinta que eu conversei com ele. Ele disse: olha, o que eu tenho nas mãos, o mandado está até aqui do lado, que é o que eu não paro de cumprir. O que eu tenho nas mãos é o mandado do juiz mandando eu cumprir. Eu não vou deixar de cumprir enquanto não vier um contramandado, uma contra-ordem do juiz, eu não posso deixar de cumprir. Então, o senhor pode, se quiser falar com o juiz, e ele me mandando uma contra-ordem, eu deixo de cumprir. Aí, beleza, na sexta aí ele tenta ir lá na sexta, eu acho que ele não consegue, aí na segunda ele me liga dizendo que entrou com esse agravo. Aí, ele que disse que era diretor do juiz, quando o juiz era padre, eu nem sabia que o juiz tinha sido padre, eu acho que nem foi. O que é que tem a ver, né? E o Kiko, né, Júnior? E o Kiko. Aí ele veio na segunda com o discurso que o doutor não tá lá, que o doutor é super prestativo, certo? Esse juiz em questão. E que a diretora de secretaria, que é a supervisora de vara, que é incrível ela, que é a supervisora de unidade judiciária, ela não resolve nada, e ela é incrível. Ou seja, ele já tá detonando os meus colegas não, porque eu não posso chamar um juiz de colega, mas o meu chefe, que é o juiz, e a minha colega, ele já tá detonando para mim. E aí ele, nesse discurso, viu, Júnior, preste atenção, ele ainda fala assim, inclusive eu falei com 10 oficiais de justiça e nenhum lhe conhece. O senhor é novo? Aí ele me perguntando, você é novo, é na classe? Eu digo, doutor, não que isso interesse ao senhor, quem quer que seja, e não que a minha conduta seria diferente se qualquer oficial de justiça viesse falar comigo, mas eu tenho mais de 10 anos de oficialato. Porque, assim, ele provavelmente foi me detonar para os outros colegas, né, para eu poder me convencer a não cumprir a ordem. Olha onde é que vai. Podia me ligar o Papa. Se, né, por favor, não cumpra. Eu ia cumprir. Enquanto eu tô com a ordem do juiz, eu vou cumprir, porque é o que eu tenho que fazer. E aí eu sei que ele pegou, aí disse isso aí, esculhambou meus colegas, aí o que eu pensei? Ele já me esculhambou para todo mundo, né? Quando eu disse, doutor, olha, por um lado tem um senhor pedindo para eu não cumprir, e por outro lado tem um outro advogado pedindo para eu cumprir. Nem tem, eu tô cumprindo, o outro advogado nem me ligou ainda. E aí eu disse, eu não posso, o senhor se coloque também na posição do outro lado, porque se o senhor estivesse do outro lado, eu queria que eu pudesse cumprimentar essa ordem. E o fato é que ele me ligou na segunda, detonou, e me ligou na segunda para dizer que já entrou com agravo de instrumento, que eu aguardasse a decisão. Eu digo, doutor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, o que a gente está falando aqui são palavras ao vento. Eu continuo só tendo em concreto uma ordem do juiz e eu preciso cumprir. E o prazo era segunda, né? Aí ele disse assim, e aí eu disse, não, o senhor, já que o senhor falou, aí ele falava muito que tinha falado com a coordenadora da Câmara Civil. E eu digo, olha, peça para ela me ligar, me mandar o WhatsApp, peça para ela me mandar um e-mail, eu quero uma comunicação oficial de que realmente não é para eu cumprir essa ordem agora.
Aí ele foi, deve ter enchido o saco da outra pessoa, e a outra pessoa me ligou, super educada, servidor, dizendo assim, olha, eu peço, Cine, se você puder, para não cumprir essa ordem hoje, porque a doutora aqui não passou ainda para assinar. E eu não sei nem, a gente ainda está analisando, eu não sei nem se vai ser deferido, isso ou não. Mas se você puder esperar até amanhã, Cine, no caso terça, eu digo, não, eu espero, não tem problema não. Aí ela terça eu lhe ligo para poder dizer a decisão da desembargadora. Aí eu digo, tudo bem, por mim tranquilo, porque eu tinha uma comunicação, ainda que não escrita, mas pelo menos eu tinha uma ligação de alguém do tribunal me falando para esperar, e beleza. Aí eu sei que na terça, viu, Júnior, ela me liga e disse, não, pode continuar a ordem, pode continuar o cumprimento da ordem, porque a doutora não conseguiu nem analisar o mérito, porque ele entrou com agravo contra um despacho. Aí eu, calado, né, eu disse, poxa, eu ia dizer para ele, doutor, mas eu não falei, né, mas eu, quase que eu digo para ele, mas como eu não gosto que ninguém ensine a fazer o meu trabalho, eu não vou ensinar ninguém a fazer o trabalho dos outros. Aí, ou seja, nem o mérito do agravo pôde ser analisado, porque o cara passou. Ou seja, para mim é um cara que se queimou na secretaria lá da vara, se queimou comigo, se queimou no tribunal, porque provavelmente esse discurso de que é vereador, não sei o que vocês querem, é para todo mundo. Então essa discussão todinha é para vocês aprenderem a como não fazer. Isso é prática, pessoal. Isso que a gente está conversando é prática. Então, para você não cometer os mesmos erros dos outros e tentar tratar todo mundo bem, certo? Até por uma condição humana e até porque às vezes você pode precisar das pessoas. E como se ele tivesse tido outra abordagem, tenho certeza, Júnior, que ele me pedia até sexta, né? Que seria até amanhã. Tenho certeza que eu daria. Eu tenho tempo, eu preciso devolver o mandado, sabe quando? 4 de novembro, eu acho, é meu prazo para devolver o mandado. Aí, no final das contas, aí na terça mesmo, eu já liguei para a pessoa lá da casa, digo, olha, infelizmente, vai ter que sair. Ela, tudo bem, vai ter que sair, mas amanhã você passa aqui e traz. Aí os pobres lá, quando eu vi o aperreio, eu digo, não, quinta-feira, no caso hoje, eu passo aí e a gente termina aí de fazer esse despejo. Aí pronto, é assim que a coisa é. Se eu tivesse sido mais delicado, eu tinha dado um prazozinho para ele. Mas enfim. Aí o Raços, professor, vai ser feriado terça, o uniforme antecipou, show de bola, exatamente. O que é que aconteceu? O feriado é para ser na quinta-feira, e aí a Unifor, inteligentemente, já puxou para terça. Então, a gente vai ter férias, né? Aspas, sábado, domingo, segunda e terça, ou coisa boa. Eu vou descansar, mas vocês vão estudar, vão resolver as questões, vão resolver a matéria, vão revisar processo penal 1, show? Relaxem também, mas também estudem. Aí o Júnior, professor, passo muito por essa situação. Uma vez estava atendendo uma senhora bem humilde, quando chega uma abusada dizendo ser filha do desembargador fulano de tal. Educadamente disse para ela esperar. Boa, boa, Júnior. E ela, em resposta, só não jogou pedra em mim porque não tinha naquele momento. Cara, é muito doido. E ela perde a percepção, Júnior, de que ela depende de tipo um bocado de coisa, pessoal. É óbvio que quem decide é o juiz, é o desembargador, mas para o trabalho do juiz e do desembargador acontecer, precisa de um monte de gente, precisa de um background, precisa de gente atrás, por trás, precisa do oficial de justiça, do técnico, do analista, precisa do supervisor de vara, precisa de todo mundo. Então, ou seja, tudo isso influencia na decisão do juiz. Obviamente que é o juiz que vai decidir, quem decide é ele. Mas se não for o analista fazendo a sentença, se não for... Cara, tu não anda na Jara, não anda. Olá, quem apareceu foi a Fabiana, seja bem-vinda, Fabiana. A gente está discutindo um pouco de prática, Fabiana, mas é prática mais de advocacia, assim, não é a matéria em si. Agora é que a gente vai começar a nossa matéria. Beleza, né, turma? Então só para lembrar, a gente está na matéria provas. A gente já viu a teoria geral da prova, que é no artigo 155 até 157, e a gente já viu 2 aulas de perícia, que aí é 2 aulas de prova em espécie, que foram 2 aulas sobre perícia. Deixa eu pegar um outro lado pericial. Eu fico doido para mostrar o meu sistema para vocês, mas às vezes eu fico com medo de ficar gravado, parecer o nome da pessoa. Aí eu não curto muito, não. Mas, com certeza, se eu botar na internet... Eu ontem mesmo estava num mandado, num processo do Tribunal do Júri, aí eu estava vendo um laudo pericial, né, de um homicídio. E aí eu queria mostrar para vocês, se eu não achar aqui... Ó, pronto, só para vocês verem um laudo. Eita porra, esse laudo aqui é pesado, tá? É um pouco pesado porque o laudo pericial, só para a gente acabar mesmo perícia. Turma, não pode ver agora, mas já vai aparecer fotos, tá? Que a foto pode ser um pouco pesada, então eu estou logo avisando para você, se não quiser ver, não veja. É um laudo pericial de um sargento que ele
Foi um suicídio, na verdade, e depois ele matou a esposa e se suicidou. Tá aparecendo aqui, ó. Aí, ó, o laudo pericial, e aí quando chega e lacra o local do crime, né? De suicídio seguido por suicídio. Então ele vai dizer, né, que chega na divisão de homicídios, está na internet. Caso você queira, eu posso baixar aqui para mandar para a Janete, e a Janete manda para vocês depois. Que é a morte de Sócrates. Não vou abrir meu WhatsApp agora não, mas depois eu mando para vocês. Então aqui é uma perícia, ó, que ele vai falar o histórico do que aconteceu, foi designado um perito, basta um, que é o perito oficial. Aí, a 1 hora da manhã do dia 19 de 2014, a autoridade de plantão solicitou o exame pericial em local de homicídio seguido de suicídio. Aí ele vai periciar todo o local, ó, do local, área de imediata. Aí ele vai fazer uma perícia de todo o local. Ó. Existe iluminação pública, existe propriedade. Aí trata-se de uma vila de casas. Aí ele vai dizendo tudo o que aconteceu. Ó. Lá foram encontrados 2 cadáveres, um C1, né, que é a identificação do cadáver, na área em comum da vila, em frente à residência, e o outro no piso da cozinha. Aí a preservação do local, que é aquela parte que eles têm que discutir, o perito tem que discutir se houve alteração do crime. Então, o local foi precariamente preservado, com delimitação insuficiente e isolamento precário das áreas imediatas e em desacordo com resolução, né? E aí, dos cadáveres, aí ele começa a descrever tudo. Ele pode fazer em forma de resposta a quesitos. O que eu vi ontem foi um laudo como esse, só que em resposta a quesitos. Ou se não tiver quesito, ele pode ir falando tudo. Ó. A pessoa de séculos masculinos, de cutis branca, com cabelo preto, ele está cerca de 46 anos. Então, tudo isso ele vai colocar, pessoal, para ajudar o juiz a decidir. Ó, dos ferimentos. Aí, ó, abaixo seguem as 13 fotos. Lembrem que o laudo, que a perícia tem que ser a mais elucidativa possível. Se você não gosta de ver cena forte, eu vou passar rápido. Se você não gosta de ver cena forte, a área depois dessa foto é a hora para você fechar a sua câmera e não olhar, tá? Então ele está mostrando aqui, ó, no Google Street, onde foi a área que houve o homicídio e suicídio. E aí agora vem a foto dos cadáveres, ok? Aqui, ó, o corpo, a posição em que foi encontrada, ó, a arma utilizada, a da mulher, e aí eu tô passando mais rápido, ó, para que ele vai colocar o hematoma, as balas. Então, são 13 fotos. Aí tudo ele vai colocar. Perceba como uma perícia, pessoal, e tem que ser detalhada para ajudar o juiz a decidir. Então, da conclusão, ante ao exposto em consonância com os exames realizados, declara o perito relator ter ocorrido no local 2 mortes violentas por ação de instrumento pérfuro contundente, no caso arma de fogo, identificado como revólver descrito. A determinação conclusiva do evento, quanto à motivação, horário provável, bem como os elementos que vão esclarecer o ocorrido, deverão ser obtidas pela junção de outros dados durante o curso da investigação policial. Aí esses corpos são encaminhados ao ML, e o ML, toda vida que tem morte violenta, a regra é que tem que fazer a autópsia. Lembra que a gente conversou sobre isso? E aí só não vai... Aliás, a gente conversou sobre isso. Só não vai precisar fazer a autópsia, que só pode ser feita 6 horas depois da morte, salvo se os sinais evidentes mostram que a pessoa faleceu. Aí essa autópsia, que é a abertura do corpo, não vai precisar ser feita se não tem crime a investigar, aqui tem, e se não tem outra coisa, se dá para perceber que a morte aqui foi por causa da arma, se não tiver outra circunstância relevante, como o cara dizendo que as pessoas estavam mortas antes de dar o tiro. Aqui no caso, é um caso que provavelmente não vai precisar fazer autópsia, porque o suspeito do crime está morto, então se a pessoa está morta, não adianta ter processo penal, não vai processar ninguém, existe a extinção da punibilidade, a menos que tenha um comparsa, aí sim. E também aqui é muito visível que eles morreram pela arma de fogo, então não precisa fazer autópsia. Mas a regra é que precisa fazer essa autópsia. Tranquilo até aí, pessoal? Então a gente supera essa parte, né? Supera essa parte da prova pericial e a gente volta a falar dos outros tipos de prova. Lembrando que para o CPP as provas têm o mesmo peso. Então o laudo desse pericial, por mais detalhado que ele seja, ele não vincula o juiz. Lembrem que o juiz, ele não está adstrito ao laudo pericial. O juiz pode aceitar o laudo pericial no todo, pode recusar no todo, ou pode aceitar só em parte o laudo pericial. Então, o laudo pericial não vincula o juiz.
E por mais que esse laudo pericial tenha sido detalhado, bem detalhado, o laudo pericial tem o mesmo peso de uma prova testemunhal, que tem o mesmo peso de um interrogatório do acusado, que tem o mesmo peso de uma inquirição da vítima. Então, as provas aqui no Brasil, elas têm o mesmo peso. Quem vai dizer qual prova está pesando mais naquele caso concreto é o magistrado. E a gente viu que o Código de Processo Penal adota a livre produção de prova, desde que lista. Então, aqui no Brasil, se você produz prova, você é livre para produzir a prova que você quiser, desde que seja uma prova lícita. Então, aqui no Brasil acontece muito isso. As provas que o Código de Processo Penal traz, que são as chamadas provas nominadas ou taxadas, elas existem e podem ser produzidas, mas existem provas inominadas, que aí são provas que o Código de Processo Penal não traz, mas que você pode produzir. Estou falando mais rápido, pessoal, porque tudo isso que eu falei até agora é revisão. Deu para entender, não deu? Deixa eu ver se alguém perguntou. Fala, Vitor, tranquilo, cara? O Vitor e eu, a gente tem... Eu mal acesso o Instagram, né? Eu acesso de vez em quando e tal. Aí o Vitor e eu temos altos papos do Instagram. Toda vez que eu abro lá e tá lá uma mensagem do Vitor, aí começa a discussão filosófica sobre a nossa justiça, né, Vitor? É um barato. A de ontem foi sobre a decisão do STF, que a gente viu no semestre passado, a gente viu que não tem mais prisão de ofício, né? Eu discuti muito com vocês que o pacote anticrime, ele foi meio que um tapa no judiciário, para dizer assim, judiciário, tu vai perder poder. Júlio. E o judiciário realmente perdeu muito poder com o pacote de crime. Entre o poder que o judiciário perdeu foi essa história de decretar cautelar, inclusive as prisões de ofício. Ele não pode mais de jeito nenhum. Aí ontem repercutiu assim, como sem igual a decisão do STF dizendo que o judiciário não pode mais decretar preventiva de ofício. Para quê? Se a lei é clara. Tá lá a lei bem clara, não caberá a prisão preventiva de ofício. Tá lá no 312, né? Ele não diz, não deixa mais, o pacote de crime alterou o 312 para não permitir, e ele tirou, a alteração foi justamente para tirar a possibilidade que o magistrado tinha de decretar preventiva durante o processo penal. Aí o 312 foi reescrito, e para tirar essa questão de ofício, que ele não pode mais, e em vários pontos a gente trabalhou até esse ano, né? Esse semestre, que o pacote de crime diz que o juiz não pode mais decretar cautelar de ofício, não pode mais decretar cautelar de ofício. E aí vem, aí repercute, todo mundo acha lindo, eu digo, caramba, cara, pra quê? Aí o Vitor, pois é, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta um bocado de coisa do judiciário para decidir coisa que já tá claro na lei. Aí ele diz, tudo é tão simples, né? Pois é, mas aí vem um problema, que nem tudo é tão simples, tudo a galera torna simples, né, Vitor? Que é a história lá, por exemplo, da revisão da preventiva. Quando a preventiva é decretada, o pacote de crime disse, e aí inseriu no CPP, que em 90 dias a preventiva tem que ser revista. Aí vem o STJ e diz, não, essa regra não vale para todos os juízes, vale só para audiência de custódia. Ah, pessoal, dá um tempo, com todo respeito, assim, aos magistrados, a quem quer que seja, e vocês viram aí o indicado, né, para o STF. Minha gente, o que é isso? Por que a galera tem a necessidade de botar no currículo e não conseguir comprovar, pessoal? O cara já tem 2 pós-doutorado quando ele defendeu o doutorado dele agora, ano passado. Ano passado não, mês passado. Então o cara defendeu o doutorado dele mês passado e já tem 2 pós-doutorados. Pós-graduações na Espanha que ele disse que a Espanha disse que nunca fez. Aí ele, não foi um erro de tradução. Não foi um erro de tradução, porque no exterior, postgrad é um curso de extensão. Aí não é. Significa pós-graduação mesmo. Enfim, um monte de coisa, o cara que vai para STF, né? Você fica assim pensando, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Vitor, é rir para não chorar mesmo, cara, eu concordo. Então, turma, só para a gente resgatar, a gente está estudando as provas em espécie, as provas nominadas, as provas que o Código de Processo Penal taxa, mas você pode produzir outras provas ainda que não tenha no Código de Processo Penal. Show! Dessas provas em espécie, dessas provas nominadas em espécie que o CPP traz, a maior delas era as perícias que a gente passou 2 aulas falando. Agora a gente vai continuar falando com a segunda maior, que é o interrogatório do acusado. Para a gente falar do interrogatório do acusado, é legal que vocês lembrem como é que acontece na ordem de audiência. Como é que tem audiência? A gente já viu, né? A gente está estudando ainda o procedimento ordinário e sumário. Aí a gente já viu que começa com o oferecimento da denúncia, vai para o juiz, que recebe ou rejeita, o juiz recebe, determina a citação, o cara responde à acusação.
Depois da resposta à acusação, a gente viu que o juiz ou absolve sumariamente ou marca audiência. Audiência de quê? De instrução. E o que é que significa audiência de instrução? Significa audiência para produzir provas. Então, eu estava lá no inquérito, a produção de elementos de informação, estava lá no... E a gente já viu, né, a diferença de prova para elemento de informação. A prova, ela tem contraditório, o elemento de informação não tem. O elemento de informação, ele é colhido na frente do delegado, a prova, na maioria das vezes, na frente do juiz. Mas o fato é que nessa audiência de instrução é para produzir provas. E as provas que são produzidas na audiência de instrução, a maioria delas o CPP traz. Então, qual é a ordem que acontece quando acontece essa audiência de instrução? Hoje mesmo, eu vou intimar um monte de galera para ir para a audiência de instrução criminal. Como é que vai acontecer? Aí você vem para o artigo 400, e nós já falamos sobre ele, diz assim, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, ele não diz de quando, mas é do recebimento da denúncia. No rito ordinário, a gente já falou sobre isso. O prazo para o juiz tem para fazer a audiência é de 60 dias, e no sumário é de 30 dias. A gente viu que só tem duas diferenças entre procedimento ordinário e sumário. Duas. A primeira é o número de testemunha, rito ordinário até 8 testemunhas, e sumário 5. E a segunda é que é um prazo que impróprio, não tem punição nenhuma para o juiz, mas no rito ordinário o juiz recebeu a denúncia, a audiência de instrução, que é essa que a gente está conversando, deve ocorrer em 60 dias, no rito ordinário. Já que se o rito for sumário, aí a audiência vai ter que ocorrer em até 30 dias. Eu, na minha prática, eu não vejo muito isso acontecendo, não. Mas vamos para frente. Então, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de, primeiro, sempre, primeiro lugar, vai ser ouvida a vítima. Depois, inquirição das testemunhas. Primeiro da acusação e depois da defesa. Então, sempre, turma, tirando a lei de drogas, qualquer crime, a audiência de instrução vai acontecer dessa forma. Na lei de drogas, o primeiro a ser ouvido é o acusado. No restante de todos os procedimentos, o acusado é o último a ser ouvido. Então, na lei de drogas, na audiência de instrução, então, ontem mesmo eu dei aquela entrevista, né, para a TV Jangadeiro, aí eu falei um pouco sobre a lei de drogas. Na lei de drogas, se eu for preso por tráfico de drogas, na audiência de instrução, eu sou o primeiro a ser ouvido e depois as testemunhas. Já em todos os outros procedimentos, Estatuto de Desarmamento, Lei Maria da Penha, roubo, homicídio, em todos os outros, primeiro é o ofendido e o acusado ele vai ser o último. Então, na audiência de instrução, o juiz vai proceder à tomada de declaração do ofendido, a vítima. É óbvio que nem todo crime tem ofendido. E, turma, não precisa ocorrer tudo que está aqui, certo? Nem sempre tem ofendido, nem sempre tem testemunha, às vezes o ofendido está morto, às vezes o ofendido não é achado. Então, assim, se tiver tudo que está aqui, vai ser nessa ordem. Se não tiver, aí o que é que acontece? Se não tiver, aí não precisa, não tem nenhuma nulidade. Então, no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declaração da vítima, depois a inquirição da testemunha de acusação e depois a defesa, nessa ordem, bem como o ressalvado 222 é algo que vocês vão estudar comigo, tá? São exceções que até a do presidente da República, que pode depor como testemunha por escrito, e hoje o STF prometeu decidir que é matéria da gente, eu comentei terça-feira passada, se o presidente da República, que ele tá como investigado, se o Bolsonaro ele vai poder depor por escrito, ou já que ele está como investigado, ele vai ter que depor oralmente. Mas a gente vai conversar sobre as testemunhas. Opa, desculpem. Depois a gente vai falar sobre as testemunhas, tá? E também fala sobre a precatória. Fala, meu Deus. Pronto, então tá aqui. Aí, bem como o esclarecimento dos peritos, então, ó, vai ser ouvida a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, depois os peritos, aí é feita a acariação, depois é feito o reconhecimento de coisas e pessoas, e finalmente, por último, o acusado. Então, o acusado, em todos os procedimentos, em todas as instruções criminais, ele deve ser o último a ser ouvido. E é muito importante, principalmente para vocês advogados, para vocês que vão trabalhar com direito, é muito importante vocês prestarem atenção que o acusado tem que ser o último a ser ouvido. Tudo que for produzido, o acusado tem que ser o último.
isso é tão forte, que na Lava Jato, que tem essa repercussão midiática toda, houve a audiência de instrução toda, aí depois que houve a audiência de instrução toda, houve uma delação. E nessa delação foi apontado, o delator apontou que o Lula estava envolvido, apontou que outras duas pessoas estavam envolvidas. Aí, o que aconteceu? Houve tudo isso, aí essas três pessoas, o Lula e outras duas pessoas, eles foram ouvidos, e depois chegou o delator. Quando o delator delatou o Lula e essas duas outras pessoas, depois disso o Moro foi e deu a condenação de um monte de gente. O Lula já questionou isso no Supremo, que é nulo, porque ele não foi ouvido após a delação, e essas duas outras pessoas também questionaram. As duas outras pessoas já ganharam e já tiveram a nulidade da sentença e foram imediatamente postas em liberdade. O do Lula ainda não foi julgado. Contudo, o STF ele entende que o acusado deve ser ouvido por último. Então, se tem uma delação, se eu estou delatando o Júnior tem que ser ouvido depois de mim. Então, essa história de tirando a lei de drogas, ok? Tirando se você tivesse sido acusado de tráfico. De tráfico, a lei de drogas diz que o traficante, o suspeito do tráfico, é o primeiro a ser ouvido. Mas todos os outros procedimentos, sempre fiquem atentos, se você for juiz, se você for MP, de colocar o acusado para ser ouvido por último. Porque se houver alguma coisa depois do acusado e você não escutar o acusado novamente, aquilo ali é nulo. Tudo que você fizer ali para frente é nulo. Que é nulidade, é uma matéria que vocês vão estudar comigo. Se a sentença é nula, todo o resto é nulo. Se a citação é nula, todo o resto que foi para frente é nulo. A gente vai conversar bastante sobre isso. Então, o que o código traz depois da perícia é a prova chamada interrogatório do acusado, que é o que a gente começa a discutir na aula de hoje. E sobre o interrogatório do acusado, é muito interessante vocês saberem que o acusado, como regra, tem direito de estar presente na audiência. Então, essa história que está acontecendo muito hoje pela pandemia, de audiência de videoconferência, é exceção. Não pode tornar isso regra, porque o Supremo cada vez mais tem uma posição forte de que o acusado tem direito de estar presente em audiência. Para vocês terem noção, essa história de interrogar o acusado por videoconferência, dessa forma como a gente está, é videoconferência. É como se vocês fossem os juízes e eu sou o acusado aqui sendo interrogado, certo? Hoje, as audiências estão acontecendo dessa forma. Eu estou intimando a galera e estou pegando o telefone da galera, o e-mail da galera. Aí, no mandado, já vem o link. E aí, a gente recebe, a galera, né, as testemunhas, todo mundo recebe um link por e-mail, pelo WhatsApp, do sistema do CNJ chamado Webex. Aí você recebe o link, recebe uma senha, como se fosse o Zoom. E aí você entra nesse sistema do CNJ e as audiências têm acontecido lá. Então, assim, eu tenho intimado muito em relação a isso, mas isso é exceção por conta da pandemia. Principalmente no que diz respeito ao acusado. Essa história do acusado poder ser interrogado por videoconferência é muito novo, foi inserido em 2008, como eu vou mostrar para vocês. É tão sério o direito de presença do acusado na audiência que o Fernandinho Beiramar, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nele, o Fernandinho Beiramar é procurado pelos Estados Unidos, foi procurado pelo Brasil, hoje ele está preso. O Fernandinho Beiramar, ele respondia a processo no Rio, em São Paulo, em Mossoró, e em outros mais 4 cantos. Aí inventaram, isso foi mais ou menos em 2005, ou seja, antes mesmo da autorização do CPP, inventaram de, caramba, Fernandinho Beiramar, de facção criminosa, qual é o aparato policial que a gente vai precisar deslocar, os aviões da FAB, que a gente vai precisar deslocar para levar o Fernandinho Beiramar, colocando em risco a sociedade, colocando em risco de fuga. Vamos fazer o interrogatório do Fernandinho Beiramar por videoconferência. E aí fizeram. Aí o que o advogado fez? Chegou até o Supremo pedindo a nulidade desses interrogatórios dele. E o Supremo anulou tudo, dizendo que o acusado tem direito de estar presente em audiência.
Então, essa história de tirar o acusado da audiência, que tem, né, que existe caso o ânimo do acusado possa interferir na testemunha, né, o acusado presente. Mas existe, a gente vai passar a ordem sobre isso na aula de hoje. Mas essa história que você já vira inconstitucional, de tirar o acusado da audiência, de fazer interrogatório por videoconferência, é exceção. Lembrem que a gente estudou isso em processo penal, foi nossa segunda matéria. Nossa primeira unidade é falar do conceito de processo penal, é falar dos objetivos, do que existe. Aí a segunda matéria de processo penal é falar sobre os princípios. E vocês já viram o princípio da ampla defesa. E ampla defesa significa que o cara tem direito a uma defesa técnica, e a defesa técnica ela é irrenunciável. Nunca esqueça de uma súmula que eu bati muito com vocês, que é a 523 do STF. A ampla defesa, então, da ampla defesa, então, se eu estou sendo acusado criminalmente, a todos os litigantes em processo judicial administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. Ampla defesa, então, significa que você tem direito a uma defesa técnica. Defesa técnica, ela é irrenunciável. Mesmo que você não queira, você é processado criminalmente, você precisa de um advogado. A súmula 523 do STF, eu bati muito, cobrei na prova, cobrei nas duas provas, a V1 e a V2 eu cobrei essa súmula de vocês. A súmula 523 do STF, ela diz que a ausência de advogado traz nulidade relativa, ou nulidade absoluta. E a deficiência na defesa, o advogado ruim, traz nulidade relativa. Ou seja, qualquer ato, depois da citação para frente, qualquer ato sem advogado é nulidade absoluta. Súmula 523 do STF. Qualquer ato processual, qualquer ato, por besta que seja, da citação para frente, sem advogado, é considerado um ato nulo. Nulidade absoluta, súmula 523. Até a gente conversou que no processo penal, por mais rico que você seja, você pode ser atendido pela Defensoria Pública, porque ou você constitui advogado, se você não constituir, o juiz tem que constituir um para você, que aí seria a Defensoria Pública. Enfim, a gente já conversou sobre isso. E, em consequência da ampla defesa, além dessa defesa técnica, você tem direito à autodefesa. E a autodefesa é você se autodefender, é o acusado se autodefender. E quando é que o acusado se autodefende? O acusado se autodefende aqui, ó, na audiência de instrução. No interrogatório dele é o momento em que ele pode exercer a autodefesa. E ele exerce a autodefesa se defendendo. Então o juiz, depois que se produz tudo contra ele, aí antes dele ser escutado, o juiz é obrigado, pessoal, a dizer assim, advogado, você quer ter uma entrevista reservada com o seu cliente? Se o juiz negar isso, é nulidade do interrogatório. Então, ó, imagina que chegou na audiência, né? Aí tá lá, a vítima é ouvida, aí tem 8 testemunhos de acusação, são as 8 ouvidas, tem 8 testemunhos de defesa, as 8 são ouvidas, aí tem perito, fez a cariação, pronto. O processo tá rolando há 1 ano só nessas audiências de instruções, né? Que é para ser feita tudo no mesmo dia, mas muitas vezes não dá para ser feita, aí é remarcado, remarcado, remarcado. Aí mais de 1 ano vem ouvindo todo mundo. Quando ele acabar o último ato, ou seja, no momento anterior à oitiva do acusado, o juiz é obrigado a perguntar para o advogado se o advogado quer exercer o direito de entrevista reservada com o cliente dele. E esse direito, pessoal, de entrevista reservada com o cliente é um direito que deve ser garantido, seja em audiência presencial, seja em remota. Então pode acontecer, pessoal, de excepcionalmente, repito, o acusado ser interrogado do jeito que a gente está aqui, né, por videoconferência. Aí imagina que está lá na audiência, está o juiz, está o promotor e está o advogado do acusado. E o acusado, que sou eu vou ser escutado aqui em casa. Por uma justificativa que a gente vai ver depois. Então, eu estou sendo acusado do crime de roubo, vou ser interrogado por videoconferência, na sala de audiências está o juiz, está o promotor e está o meu advogado. Antes, inclusive, do juiz começar o meu interrogatório, ele sempre tem que olhar para o advogado e dizer assim, doutor, o senhor quer conversar com o seu cliente? E o juiz, ele tem que garantir um meio idôneo, onde o cliente possa conversar com o advogado sem ninguém ouvir.
Então, algumas vezes, o juiz autoriza que saia o advogado e o acusado da vara. Então, ele sai. Pois então, doutor, o juiz pergunta, né? Doutor Vitor, você quer conversar com o seu cliente? Aí o Vitor, quero. E aí aí o juiz diz, pois então você pode ir lá para fora. Aí o Vitor sai com o cliente dele da audiência e conversa. Aí volta. Professor, qual é o tempo? Não tem tempo. É um tempo razoável. E o juiz tem que ter todo cuidado, porque se o juiz ficar marcando tempo, isso pode ficar caracterizado uma violação do contraditório e da ampla defesa, que é um princípio constitucional, então, enseja nulidade. Então, se eu tivesse sido interrogado aqui em casa, o juiz, antes de começar o meu interrogatório, tem que olhar para o advogado e tem que dizer, doutor, você quer exercer o direito de entrevista reservada? Esse direito está aqui no Código de Processo Penal e está no Estatuto da OAB. É muito sério. E aí o advogado pode dizer não, aí também não tem problema, o importante é o juiz oportunizar. Ou o advogado pode, sim, quero. Aí ele vai e me liga e combina como vai ser meu depoimento. Então, o depoimento do acusado é o momento em que ele exerce a autodefesa dele. Da ampla defesa decorre decorre o direito irrenunciável à defesa técnica, e da ampla defesa, além da defesa técnica, decorre a autodefesa. A autodefesa, turma, ela é renunciável. Sabe por que a autodefesa ela é renunciável? A autodefesa ela é renunciável porque o acusado ele tem direito ao silêncio. De toda a galera que está aqui, ó, da vítima, da testemunha de acusação, da defesa, dos peritos, quem mentir tem um crime. Então, todo mundo que está aqui, quem mentir tem um crime. O único que pode mentir é esse cara aqui, ó, o acusado, e ainda esse direito dele mentir ainda é relativo. Já eu chego lá. Se a vítima, por exemplo, mentir, a vítima estiver me apontando um crime que eu nunca cometi, como, por exemplo, acontece em alguns casos de Maria da Penha. A mulher vai na delegacia e mente. Isso já aconteceu. Desculpe aí. É porque, como não tá tendo conversa, né, com vocês, aí minha garganta começa a doer. Vamos pra frente. Eu que nem tomo remédio, eu comprei, né, o meu mel de própolis. Vou já começar a tomar. E comprei também, como é o nome? Esse Exomedine. Que a garganta tá doendo como nunca, mas já tá melhorando, graças a Deus. Então, se a mulher tá acusando um cara de um crime que ele não cometeu, tá dizendo que ele ameaçou, tá dizendo isso, e não é só a mulher não, tá? Se eu tô dizendo que o Júnior me caluniou, por exemplo, o crime que a vítima pode cometer é um crime que vocês viram em Penal 3, que se chama denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa está no artigo 339 do Código Penal. Denunciação caluniosa está no artigo 339 do Código Penal. Se as testemunhas mentirem, tem um crime de falso testemunho, que está no 342 do Código Penal. Se o perito mentir, tem um crime de falsa perícia, que também está no 342 do Código Penal. Então você está percebendo que as pessoas, a vítima, testemunha de acusação, de defesa, o perito, eles não podem mentir. Pessoal, quando eu falo mentir, é mentir intencionalmente, tá bom? Porque você sabe que a nossa memória nos trai, né? Então, eu conto uma história da forma como eu me lembro. Aí eu posso dizer que eu tenho certeza que ele estava de camisa azul. Aí mostra a câmera de segurança dizendo que, vendo lá que a camisa dele era preta. Mas, pessoal, eu não menti conscientemente. Eu estou falando, todos esses crimes são dolosos. Então, o cara precisa mentir dolosamente. Então, se a vítima estiver acusando alguém por um crime que essa pessoa não cometeu, denunciação caluniosa. Se as testemunhas estiverem ocultando a verdade, ou seja, elas sabem a verdade e não falam, ficam caladas, ou se elas inventam, fazem afirmação falsa, testemunha comete o crime de falso testemunho. Se o perito faz uma perícia falsa, comete o crime de falsa perícia. Então, todo mundo aqui, o que souber tem que falar. O que for omitido dolosamente, ou o que for inventado dolosamente, tem crime para essa galera. O único que pode mentir, ou o único que pode ficar calado aqui, o acusado. E no interrogatório do acusado, seja esse interrogatório acontecendo na delegacia, pelo delegado, durante o auto de prisão em flagrante, que a gente estudou no semestre passado, seja o acusado sendo interrogado pelo juiz, a autoridade que interrogar o acusado tem que dizer que ele tem direito a ficar calado e que o silêncio dele não vai gerar prejuízo para ele. Então, no processo penal, não rola
aquela história de quem cala consente. Sidney, foi você que cometeu o crime? Aí eu fico calado. Isso não autoriza o fato do juiz ter perguntado, Sidney, foi você que roubou? E eu ficar calado? Não autoriza o juiz dizer, já diz o ditado popular, quem cala consente, o cara cometeu o crime. O silêncio dele não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Então o acusado pode ficar calado e a testemunha não pode. O ofendido não pode. E o acusado pode mentir e os demais não podem mentir. Tem um crime para cada um aqui. E o acusado, ele pode... Deixa eu só concluir esse raciocínio, só um minutinho. Aí eu volto tudo, não se preocupa não. E o acusado, turma, ele tem direito a mentir, mas não é mentir generalizadamente, assim. Quando eu digo que o acusado tem direito a mentir, ele tem direito a mentir desde que ele não acuse uma pessoa que ele sabe que é inocente. Então fui eu mesmo que roubei. Então eu roubei o Júnior. Aí o juiz me pergunta, Sidney, foi você que roubou? Aí eu digo, doutor, não fui eu não. Eu tô mentindo, porque fui eu. Tem problema para mim eu negar para o juiz que roubei? Não, não tem o menor problema. Eu posso mentir a doidada para o juiz. Isso não é problema. Então, o juiz me pergunta, eu roubei o Júnior. Eu mesmo roubei o Júnior. Aí o juiz me pergunta, Sidney, você roubou? Na verdade, eu roubei. Eu digo, doutor, eu não roubei. Aí a segunda pergunta que ele faz é assim, tá, e você sabe quem roubou? Aí eu digo, se eu disser, sei, é o Vitor, foi o Vitor, sabendo que o Vitor é inocente, aí o crime que o acusado comete é a denunciação caluniosa, também, assim como o ofendido. Então eu posso mentir, o acusado pode mentir, desde que ele não aponte o inocente, desde que ele não entregue o inocente. Porque se ele mentir, dizendo que foi o João, sabendo que o João é inocente, aí ele incorre no crime de denunciação caluniosa. Eu vou abrir para perguntas. Por favor, me lembrem de falar da condução coercitiva do acusado, tá bom? Que é o próximo tópico que eu quero falar. Que às vezes eu posso esquecer, dependendo das perguntas. Alguém vai falar. Vai não? Sidney, só uma perguntinha. Se por acaso uma testemunha de acusação for um parente do acusado, uma mãe, um pai, como é que fica o testemunho dela? Ele é válido? Muito boa pergunta, Fabiana. E a gente vai estudar sobre isso quando eu ver testemunha com vocês. Tem pessoas que podem se recusar a depor, tem pessoas que são proibidas de depor. Mas antes de eu entrar nesse assunto, que não é assunto dessa aula, eu posso te dizer o seguinte, que é muito interessante a pergunta da Fabiana, exatamente pelo que eu vou dizer agora. A testemunha, o que caracteriza uma testemunha, Fabiana, é o fato dela ser imparcial. Por isso que todo juiz criminal, ou civil, ou qualquer juiz, quando vai interrogar uma testemunha, ele pergunta assim, você tem interesse em alguma coisa aqui do processo? E aí é mega importante eu fazer uma ressalva que eu vejo que advogados muitas vezes não fazem. Falem para a testemunha que o juiz vai perguntar se ela tem interesse no processo, ela tem que dizer que não tem. Porque geralmente é um caso civil ou criminal, e aí o pergunta, olha, você tem interesse no processo? Sim, claro que eu tenho, eu tô doido que ele ganha esse dinheiro. Lascou, acabou a sua testemunha. Acabou aquilo ali, não vai mais valer praticamente para nada. Porque quando o juiz nota que a pessoa não é testemunha porque ela é parcial, e toda testemunha tem que ser imparcial, ele até pode continuar a oitiva daquela pessoa, mas não mais como testemunha, e sim como informante. E o peso da testemunha é maior do que o peso do informante. Tá dando para entender, Fabiano? Então, para te responder, se o juiz notar que o cara tem uma intenção na causa, o juiz ou dispensa logo, você tem intenção nessa causa? Tenho, então tá dispensado. O juiz nem escuta. Ou o juiz, como no processo penal é a busca da verdade real, né, não é como no civil, que é a busca da verdade formal, o juiz criminal ele tem uma atuação maior do que o juiz civil, a gente falou sobre isso no semestre passado, o juiz criminal ele vai dizer assim, o juiz criminal vai dizer, tá bom, eu vou escutar você, provavelmente a outra parte vai impugnar a testemunha, e o juiz pode, então assim, a testemunha de acusação diz que tem interesse que o cara seja condenado, o advogado de defesa vai impugnar a testemunha de acusação, e o juiz pode até dizer, olha,
eu vou acolher a impugnação, mas eu vou continuar ouvindo como informante. Então, existe essa figura do informante. Sobre mãe poder depor, psicólogo, padre poder depor, aí são cenas dos próximos capítulos, tá bom, Fabiana? Mas não se preocupe não que a gente fala sobre isso. O Vitor... Tá, a desculpa dele, né? O Vitor voltou a falar do Cássio, né? Ele disse, a desculpa dele é que não importa que ele não tenha nenhum daqueles cursos. O que importa é ele ter reputação ilibada. Então ele diz assim, ó, eu estou mentindo para o mundo todo, eu menti no meu currículo, mas eu tenho reputação ilibada e é a única coisa que importa para ser ministro do Supremo, né? Fora notório saber jurídico. É palhaçada. Mas vamos para frente. O Júnior, no interrogatório, o acusado poderá se valer do silêncio ou ele é obrigado a responder para o juiz. Aquilo que eu falei, Júnior, ele é obrigado, ele é o único que pode ficar calado. Mas você como testemunha, você como vítima, você não pode. Professor, a vítima é testemunha? Pensem, o que é que caracteriza a testemunha? A imparcialidade. A vítima é imparcial? O cara te assaltou, o cara te bateu, o cara te roubou. Tu acha mesmo que tu como vítima vai ser imparcial? Então a vítima não é testemunha. Por isso que a vítima não responde por falso testemunho. Contudo, se a vítima começar a mentir, ela pode responder por denunciação caluniosa, por estar inventando coisa contra alguém, sabendo que é inocente. Beleza? Aí, então, assim, o único que pode ficar calado, que pode dizer assim, não vou falar, que pode mentir é o acusado, mas lembre que esse direito a mentir não é absoluto, até porque não existe direito absoluto, né? Tirando o da não extradição do brasileiro nato. É o único que não tem exceção. Chão barato, isso é o Kleber Masson que diz. Aí, pronto. O Rácios. Pronto. Pronto, Rácios. Eu vou chegar nesse artigo e eu vou dizer que ele foi tacitamente revogado, viu, Rácios? Pelo artigo, acho que é 185, parágrafo único. Já olho. Rácios, essa parte final, a partir do mais, pode riscar do seu código. Vou mostrar para vocês depois. Aí o Vitor. Já presenciei isso em uma audiência de instrução da defensoria. Fui junto com o defensor para falar com o acusado. E aí, tu presenciou o que, Vitor? Essa história da testemunha dizer que tem interesse na causa? Aí, o que é que o juiz fez, cara? Não, Sidney, foi um pouquinho antes que eu comentei sobre isso daí. No caso, eu estava na audiência de instrução e o juiz ele deu um tempo para que o defensor público ele falasse com o acusado para trocar alguma informação. A gente passou uns 10 minutinhos lá, numa sala reservada, para conversar antes com o acusado de ocorrer realmente a audiência de instrução, entendeu? Pronto, foi ótimo, Vitor, voltar nesse assunto. Turma, meus cachorros estão arrombando a parede aqui. Peraí que a parede não, a porta. Peraí que eu vou abrir aqui a porta. O meu bebê. Pronto, a minha cachorrinha, ela passa o tempo aqui no meu pé e ela é gorda e fica doendo no meu pé. Ela deita no meu pé e fica. De uma maneira mais incômoda possível. E aí eu fico passar a tarde toda aqui no computador, né? Eu fico trabalhando, ou dando aula, trabalhando, ele aqui no meu pé, aí eu não quero mexer no pé, é horrível. Horrível não, é bom e é ruim, né? É bom porque a sua filha tá lá ali amando e tal, mas ela aproveita o momento que eu mexo o pé, que ela bufa se de cima, ela pesadona e fica deitada e o pé assim meio que dobrado. Aí eu a tarde toda com o pé dobrado aqui. Eu digo, minha gente, vai dar certo. Sim, foi bom o Vitor ter voltado a falar desse assunto, porque eu nem terminei o meu raciocínio, né? Então, esse direito de entrevista reservada, o juiz tem que dar, não tem limitação. No exemplo do Vitor aí foram 10 minutos, ou seja, é muita coisa, né? 10 minutos, o juiz lá esperando, mas o juiz não Mas ele não limitou não, Sidney, ele não limitou 10 minutos. É porque eu notei no relógio, né, que foi uns 10 minutos mais ou menos. É isso que eu tô falando. Nem o juiz poderia, Vitor. O juiz não poderia dizer, você tem 10 minutos, você tem meia hora, porque isso é um direito muito sagrado. E é isso que eu estou dizendo. Então, 10 minutos realmente é um tempo considerável. E aí eu não terminei o raciocínio, onde é que isso pode acontecer? Se for à distância, o cara pode me ligar, né, o meu advogado. Se for na audiência, o juiz ou pede para o advogado e o cliente sair da sala de audiências, ou às vezes tem uma salinha para entrevista reservada, ou o juiz às vezes cede a sala dele. É onde acontece esses depoimentos. Por isso que foi bom, depoimento não, essa conversa reservada. Por isso que foi bom o Vitor falar. Aí o Júnior, nos Estados Unidos, é muito comum a utilização do detector de mentiras, soro da verdade, mesmo em hipnose. Não, Júnior, não pode. Não pode. Aqui no Brasil é assim.
o Supremo até ele foi chamado a se manifestar sobre cartas psicografadas, que não é a mesma coisa do que tu está perguntando, mas é que não pode ser, principalmente, Júnior, porque aqui no Brasil tem um princípio do nemo tenetur sede tangere, que é o princípio da não autoacusação ou da não autoincriminação. Lembra dele? Que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, você até pode querer dizer, tá bom, juiz, pode me botar aí esqueci o nome, polímetro, né? É um negócio, detector de mentira. Se o cara quiser, ok, mas não pode obrigar, não. Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Aí a Ana, uma vez estava em uma audiência do júri e uma mulher tinha sido arrolada pela acusação. Ela era mãe da vítima e da acusada. Então o juiz escutou, mas não tomou compromisso. Porque a gente vai ver que essas pessoas podem se recusar a depor. A mãe, por exemplo. Mas elas podem ir se quiserem. E se elas forem, não vai pegar o compromisso de dizer a verdade. Quando eu for falar sobre isso, Ana, que é na aula que eu for falar de testemunhas, a gente está falando agora de interrogatório do acusado. Mas na aula de testemunhas que eu vou falar sobre isso, eu vou falar que o crime de falso testemunho tanto faz a pessoa ter prestado compromisso ou não, tá? O juiz não pegou o compromisso da mãe da acusada, que foi voluntariamente lá depor, ou então ela pode ser obrigada a ir se ela é a única testemunha, ela é o único meio de prova. Eu não quero entrar nesse assunto, porque senão eu vou demorar muito explicando, e é uma coisa que eu vou ter que explicar em outra matéria. Mas se a mãe for depor da acusada, ela não pega testemunha mesmo, não. Mas a gente vai falar sobre isso. Não pega compromisso mesmo, não. O juiz pode somente dizer seja breve. Poder, em tese, o juiz pode tudo, né? Mas assim, o juiz, se ele tolher esse direito, ele pode incorrer numa violação da ampla defesa, sabe, Fabiana? Por isso que o que eu noto é que os juízes têm muito cuidado com isso. Eu vou muito para júri, né? Eu tenho que ficar de plantão como oficial de justiça, e assim, nunca vi juiz nenhum dizendo que o cara tem que ser breve ou coisa parecida, até porque o juiz, o advogado só bota assim, tá bom, pois estão conseguindo em audiência, e hoje é tudo filmado, né? Estão conseguindo em audiência que o senhor disse que eu tenho que ser breve. Aí taca o pau alegando nulidade. E é uma nulidade que viola a Constituição, né? Porque viola a ampla defesa. E se viola a Constituição, é uma nulidade absoluta, para você ver. Aí o Rácios. As testemunhas não poderão estimar. Rácios, se tu não se incomodar, cara, vamos falar sobre isso na aula de testemunha, tá? Porque eu preciso continuar a aula sobre interrogatório do acusado, mas esse artigo 206 eu vou trabalhar com vocês também, tá bom? Eu só não quero falar agora, porque senão a gente muda de assunto. E aí, turma, ainda sobre o acusado, né? Que sempre tem um cuidado, ele é sempre o último a ser escutado. Sempre, sempre. Foi produzido tudo, pronto. O que falta produzir agora? Agora só falta ouvir o acusado. Pronto. Ouviu o acusado, foi produzido outra coisa, vamos ouvir o acusado sobre essa outra coisa que foi produzida, certo? Então ele sempre é o último. Salvo na lei de drogas, que ele é o primeiro, mas aí é outra discussão. E ele pode mentir, é o único que pode mentir, desde que ele não acuse ninguém. Ele pode também, além de mentir, ele pode ficar calado. E o silêncio dele não pode gerar prejuízo para ele, como eu vou mostrar para vocês aqui nos artigos, tá? Com relação a isso, calma. Aí só uma atualização jurisprudencial. Turma, quando eu dava aula, né, dessa matéria, eu sempre dizia assim, turma, quem for intimado, seja pelo delegado, seja pelo juiz, para comparecer à audiência, é obrigado a ir. É a pergunta que eu mais recebo enquanto oficial de justiça. Eu chego, intimo uma pessoa, eu sou obrigado a ir? E eu tenho que dizer para todo mundo que a pessoa é obrigada a ir. Para todo mundo, eu tenho que dizer. E aí, eu não explico tudo, mas até a gente já andou conversando sobre isso no semestre passado, mas se uma testemunha, por exemplo, no âmbito criminal, é intimada e faltar, ela pode pagar multa, pagar as custas das diligências, pode responder pelo crime de desobediência, e se ela for intimada mais uma vez e faltar, ela sofre condução coercitiva. A lei de abuso de autoridade é uma lei muito nova, entrou em vigor agora de 4 de janeiro de 2020, esse ano, e ela diz que para o juiz fazer condução coercitiva de quem quer que seja, ele tem que primeiro intimar a pessoa a ir, se ela não for, aí tem que intimar de novo para ela ir, e só se ela não for é que pode mandar a condução coercitiva. Então como é que sai? Sai para eu intimar a testemunha para comparecer voluntariamente à audiência dia 17 de outubro.
Chega de 17 de outubro, a testemunha faltou. Aí sai um outro mandado, que é assim, mandado de intimação e condução coercitiva. Nesse mandado de intimação e condução coercitiva, eu intimo a pessoa e digo assim, olha, tu faltou dia 17 de outubro, agora vai ter outra audiência dia 17 de novembro, e se meia hora antes você não estiver lá, eu venho aqui com a polícia te pegar. Eu tenho que falar isso para ela. Hoje, então, o juiz só pode fazer condução coercitiva se ele intimar uma vez, a pessoa não ir, intimar a segunda para a pessoa ir, e a pessoa não indo no dia, aí o juiz manda fazer a condução coercitiva, né? Porque isso foi muito por conta do Lula, porque o Moro, eu acho que o Moro errou em muitos aspectos da vida dele como juiz, né? Principalmente esse da Lava Jato, sem defender o Lula, falando aqui de direito, mas o Lula sofreu condução coercitiva sem ter sido intimado para audiência. É complicado, né? Ele disse, eu nunca fui intimado para comparecer, e todas as vezes que fui intimado para comparecer, eu compareci. E o Moro, talvez nessa questão de holofote, que ele sempre teve, e agora está mais recluso, né? Aí ele fez isso aí, né? Enfim, o fato é que quem daqui, ó, o ofendido, testemunha, eu dizia, ó, quem daqui foi intimado para comparecer e não comparecer, pode sofrer condução coercitiva. Nesse esquema que eu estou falando para vocês, né? E ainda pode responder por custas às diligências, por multa, e ainda pode responder pelo crime de desobediência. O crime de desobediência está no artigo 330 do Código Penal. Só que o STF recentemente deu uma decisão dizendo que o acusado não vai poder sofrer condução coercitiva. Ok. Então o juiz intimou o acusado para comparecer à audiência, saiu o mandado de intimação. Cida, intime o acusado Josézinho para poder comparecer à audiência de 17 de outubro. Aí eu intimei. Chegou dia 17 de outubro, o Josézinho não apareceu. O juiz não pode mandar buscar a força. O juiz não pode mandar fazer condução coercitiva. Porque o Supremo entendeu que já que o acusado tem esse direito ao silêncio, que ele estava exercendo o direito ao silêncio dele. Que ele, em consequência da ampla defesa, tem o direito à autodefesa, e esse direito à autodefesa ele se manifesta no interrogatório dele, mas esse direito à autodefesa é renunciável. Então, se ele for intimado, se o oficial de justiça está lá, pegou a assinatura dele, se o oficial de justiça certificou, dizendo que ele foi intimado, e ele não quis ir, ninguém vai poder mandar buscar ele à força. Então, o acusado ele não pode mais sofrer condução coercitiva, tá? É uma decisão bem recente do Supremo. Deu para entender essa parte, turma? Sim ou não? O Júnior está perguntando assim, eu vim para cá porque eu acho que alguém ia entrar. Se acontecer isso, né, de você entrar na hora da aula, tente entrar pelo e-mail, vá no Gmail, faça o login com o e-mail da Unifor e entre na aula que você não precisa de autorização. Aí o Júnior, é possível o cometimento de crime por mais de uma pessoa? Em um determinado momento, um dos acusados resolve delatar os demais comparsas. Nesse sentido, como fica a oitiva do co-réu delator? Quando ele deverá ser ouvido? Tem num processo, Júnior, só para ver se eu entendi a tua pergunta, está num processo, 4 pessoas sendo acusadas. Eu, você, a Fabiana e o Vitor. Aí eu resolvo delatar vocês. No mesmo processo eu delato, que foi o que aconteceu na Lava Jato. No mesmo processo eu delato. Aí, depois, vocês vão ser ouvidos sobre essa delação. Deu para entender? Então, é depois. A delação premiada é um instituto que está funcionando muito, viu? E por isso que ela está sendo até vindo outros institutos parecidos, como é o caso no acordo de não persecução penal, né? Que aí facilita muito a descoberta dos crimes. E ela veio com a lei de organização criminosa, que em tese você vai estudar em Penal 4, que é uma optativa. Eu sugiro que você faça, sempre sugerir que vocês façam a Penal 4. Então vamos lá. Sidney, eu fiz esse questionamento porque você falou que o Código de Processo Penal tem uma ordem expressa para a oitiva das pessoas no curso do processo, mas não falou a questão do delator, aí por isso que eu fiquei um pouquinho assim na dúvida. Não é essa a confusão, Júnior. Foi essa a confusão que o Moro disse, olha, não existe nenhuma obrigação de eu fazer algo na lei de organização criminosa, que é a que traz a delação premiada, por exemplo, não existe lá dizendo que os delatados têm que ser ouvidos após o delator. Não existe. Aí o Moro ignorou e foi-se embora. E o Supremo disse, ainda que não exista previsão, não tem no CPP, não tem na lei de organização criminosa, não tem na lei de drogas, essa história de que o delatado tem que ser ouvido depois do delator. Foi o entendimento do Supremo, que é dizendo que é consequência da ampla defesa.
que você tem direito a ter ampla defesa de tudo que foi produzido contra você. Então, se eu sou o X9 de nós quatro, eu estou produzindo prova contra vocês, aí vocês vão ter o direito de falar depois da minha delação. Tranquilo? Então, vocês vão falar da minha delação. Show. Então, vamos lá, turma, para a gente ver a oitiva do acusado, né? Um pouco sobre o que eu falei para vocês, do direito ao silêncio, o interrogatório do acusado. Deixa eu escrever aqui. Não sei o que é mais rápido, se é eu escrever ou se eu ir lá para o artigo 185. Sidney, então quer dizer que a condução coercitiva somente depois de 2 vezes do não comparecimento. Exatamente. Mas somente 2 vezes, sim. Entenda como essas 2 vezes. Intima para comparecer à audiência a primeira vez, sem condição coercitiva. Aí a pessoa faltou. Aí remarca a audiência e expede um novo mandado, dizendo para ele comparecer essa nova audiência remarcada e que se ele não comparecer, vai haver condução coercitiva naquele mesmo dia. Tá dando para entender, não tá? Então, eu já recebo um mandado dizendo assim, intime a pessoa e no dia e na hora, ele não estando nessa segunda audiência, proceda à condução coercitiva. Aí eu combino com a pessoa. Você vai chegar 1 hora antes, lá no fórum, vai lá na vara, vai se apresentar à vara e aí vai me avisar. Aí quando ele me avisa que chegou, que se apresentou à vara, eu ligo para a vara e confirmo. Porque se ele não, eu digo, porque se você não fizer isso, eu venho bater com a polícia aqui na sua casa e seus vizinhos todos vão ficar sem entender o que aconteceu, achando que o senhor é criminoso. Então, cuidado para a gente não fazer isso. Então, compareça. Eu sei fazer, bem direitinho. E aí, 100% das vezes a pessoa comparece. Graças a Deus, eu quase não faço condução coercitiva. Deu para entender quem perguntou como é essa história da condução? Deu, né? Então, pronto. Não é que marca a primeira, aí marca a segunda, que faltar, e marca a terceira. Não. Na segunda já dá para fazer condução coercitiva no mesmo dia. Se não fizer isso, o juiz incorre na lei de abuso de autoridade. Então, turma, interrogatório do acusado. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do defensor constituído ou nomeado. Todo depoimento, turma, de todo mundo, da testemunha, do acusado, são divididos em 2 partes. Primeiro, sobre a pessoa do acusado, então ele vai ser qualificado e perguntar sobre a pessoa dele, e depois sobre o crime. Então ele vai ser qualificado pelo juiz, interrogado na presença do juiz e tem que ter a presença do defensor, constituído por ele ou nomeado pelo juiz. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que tiver recolhido. Aqui está dizendo que o juiz, como regra, tem que ir para o presídio, o juiz e o MP, ouvir os presos. Se você souber que isso aconteceu, me conte, porque eu realmente não vejo isso acontecendo. Então, o interrogatório do réu preso tem que ser realizado no próprio estabelecimento prisional, em que ele tiver recolhido, desde que seja garantida a segurança do juiz, do membro do MP e dos auxiliares, e também tem que ter a presença do advogado e a publicidade do ato. Então, em tese, os presos deveriam ser ouvidos em presídios. Eu nunca vi isso acontecendo, né? E aqui, o parágrafo 2º do 185, ele fala do que a gente conversou sobre o interrogatório por videoconferência. Perceba, eu falei até para vocês que foi em 2008, eu menti, não foi em 2008, foi em 2009. Então é mais recente ainda esse tipo de interrogatório, a possibilidade, né? Então, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, nunca esqueça, motivada, de ofício a requerimento das partes, pode realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades: rol taxativo. Eu falei para vocês que a regra é o acusado estar presente à audiência. E videoconferência não é ele estar presente à audiência. Que de maneira, olha aqui, não estou mentindo não, de maneira excepcional, pode o juiz fazer o interrogatório dele por videoconferência, desde que ele fundamente em um desses 4 incisos. Não são cumulativos, tá? O juiz pode escolher ou só 1, ou só 2, ou só 3, ou só 4. Só que ele tem que motivar com base no caso concreto. Não adianta o juiz dizer
que o cara é um preso perigoso, que o crime foi horrendo. O juiz tem que motivar, no caso concreto, um desses 4 incisos. São só esses 4 incisos, rol taxativo, não existe outro. Então, o interrogatório por videoconferência vai ser para prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita. Fundada suspeita. O juiz tem que motivar que fundada suspeita é essa no caso concreto. De que o preso integre a organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante seu deslocamento. Não adianta, pessoal, ficar nas palavras ao vento. Dizer que o crime é grave, que a população tem medo do cara, tem que ser no caso concreto. Que fundada suspeita é essa que o juiz vai dizer que o cara pode fugir durante o deslocamento? E aí faz por videoconferência, mas é exceção. Também faz por videoconferência para viabilizar a participação do réu no interrogatório dele, quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou circunstância pessoal. O cara está preso, mas ele foi acometido do coronavírus, mas ele foi acometido de um HIV em fase terminal, de um câncer em fase terminal. Aqui, o primeiro é o juiz poder fazer videoconferência quando tem fundado risco de fuga, se eu for resumir o inciso 1. O inciso 2 é se o cara, o preso, não conseguir comparecer por uma circunstância pessoal. Então é ele não conseguir ir e ele querer depor. E aí o inciso 2 autoriza que se faça excepcionalmente interrogatório por videoconferência. 3. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217. Ou seja, turma, a regra, e sempre pense isso, a regra é o acusado estar presente em audiência. Porque olha o que vai acontecer na situação em que o juiz nota que a presença do réu vai interferir no ânimo da testemunha, no interrogatório da testemunha ou da vítima. Então, o juiz nota que a presença do réu em audiência, junto com a vítima, junto com a testemunha, vai causar medo nessas testemunhas. Aí o que é que o juiz tem que fazer? Olha o 217. Se o juiz verificar que a presença do réu pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que prejudique a verdade do depoimento delas, o juiz vai fazer a inquirição delas por videoconferência. Então, antes faça a inquirição da testemunha, da vítima, por videoconferência, e deixe o réu lá presente na audiência, do que tire o réu. E somente se não puder fazer o interrogatório da vítima e da testemunha por videoconferência, aí é que tira o réu da sala, enquanto elas vão depor, e fica o advogado. E se isso não for possível, aí entra na questão do interrogatório por videoconferência do acusado. Então, a prioridade é que o réu vai estar presente na sala de audiência. Que a vítima, a testemunha, se elas se sentirem ameaçadas, elas vão depor por videoconferência. E só se não der para pegar o depoimento dessa galera por videoconferência, é que o réu vai sair da sala de audiência, mas o defensor dele fica. Tá dando para entender, pessoal? Espero que meu cachorro não esteja atrapalhando, que deve ter chegado o entregador do almoço, né? Deve ter pedido iFood aqui em casa, aí ele fica louco, o cachorro. Tá gritando feito um doido lá embaixo. Sim. Sidney, se por acaso o juiz quiser fundamentar na pandemia, é o inciso 4? Pronto, aí no inciso 4, que aí eu vou chegar lá. É até o exemplo que eu ia dar, é até o exemplo que está saindo hoje em dia do inciso 4, que está saindo muito desses interrogatórios, é exatamente a pandemia. Então, o primeiro é o fundado risco de fuga. O segundo é quando tem uma circunstância pessoal do réu que dificulte ele estar presente na audiência. O terceiro é quando, para impedir a influência do réu no ânimo da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível elas ter o depoimento delas por videoconferência. E no inciso 3, responder à gravíssima questão de ordem pública, que aqui entra a pandemia e entre outras situações. Nas provas de concurso, adora cair que o juiz pode fazer a videoconferência do réu, ouvir o réu por videoconferência, para diminuir os custos da administração pública.
motivo de dinheiro não é motivo para fazer interrogatório do réu por videoconferência. Não é à toa que o Fernandinho Beiramar, que eu falei para vocês, foi anulado o julgamento dele e ele saiu passeando com a FAB no Brasil todo, às custas da gente, para poder ter o direito dele de presença e audiência garantido. Aí, da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar a audiência pelo mesmo sistema tecnológico, todos os atos da audiência. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação do defensor que esteja no presídio e o advogado que esteja na sala de audiência no fórum, e entre eles e o preso. É o direito de entrevista reservada que a gente já conversou. A sala reservada para poder fazer essa entrevista no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais do sistema por videoconferência será fiscalizada por corregedores e pelo juiz da causa, como também pelo MP. Então, nos presídios, em tese, tem lá um interrogatório por videoconferência, está acontecendo muito na pandemia, interrogatório por videoconferência dentro de presídio, tá demais mesmo. Aí tem uma sala, eu sempre que eu tenho que comunicar, né, eu tenho que mandar um e-mail para os responsáveis no presídio por esse tipo de audiência, aí ele vai lá, intima o preso, leva o preso e ele faz tudo. Essas salas dentro do presídio são, em tese, fiscalizadas, né. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não for por videoconferência. Aplica-se o interrogatório por videoconferência no que couber a relação de outros atos processuais, em relação à realização de outros atos processuais que dependem da participação de pessoas que estejam presas, como a cariação, reconhecimento de pessoas. Então, o que ele está dizendo é que a videoconferência pode ser aplicada em todos os atos processuais, certo? Desde que motivado. Na hipótese do parágrafo 8º, que é essa hipótese, né, de fazer uma cariação, por exemplo, por videoconferência, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e o seu defensor. Do interrogatório deverá constar informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência e o nome. Turma, o parágrafo 10 foi incluído em 2016 e eu conversei com vocês quando eu vi prisão em flagrante ano passado com vocês, mês passado. Toda hora, todo mundo tem que perguntar ao réu se ele tem filhos e qual é a idade dele. Porque se ele tiver filho menor do que 14 anos e for o único a poder cuidar daquela pessoa, vai ter direito a uma prisão domiciliar, que está no artigo 318. Eu estou olhando aqui, é de 12, eu sabia que estava falando errado. É menor de 12 anos, não 14. Então, o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filhos de até 12 anos de idade incompleto, ele vai ter direito à prisão domiciliar. Ou então, se o filho tiver deficiência, o homem vai ter direito, o homem e a mulher, à prisão domiciliar. Por isso que a toda hora, o juiz, o delegado, tem que perguntar se o cara tem filho, qual é a idade, se tem deficiência e quem é que cuida desse filho. E o bom advogado vai falar que, ó, tu diz que quem cuida do filho é tu. Para tu sair da preventiva e a tua preventiva ser convertida em prisão domiciliar. Sidney, então se uma mulher engravida na prisão, ela sai para cuidar do filho? Se for prisão preventiva, ela vai ter direito à prisão domiciliar. Isso está no 318. Isso também a gente conversou no semestre passado. Agora, se for prisão definitiva, aí ela tem que ter autorização do juiz da vara das execuções penais. Mas assim, a mulher está presa preventivamente, está lá na UP de Pacatuba, presa preventivamente. Está lá no Aurimora Costa, aliás. Aí, presa preventivamente. Descobriu que está grávida, imediatamente comunica o juiz da instrução, esse juiz aqui que a gente está conversando, e o juiz da instrução, ele vai mandar, ele vai determinar que a preventiva dela seja substituída por domiciliar. Aí bota as cautelares, né, que pode ser a tornozeleira eletrônica. Show. E aí, turma, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, então o juiz qualifica o acusado e explica para ele do que ele está sendo acusado, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, o direito de permanecer calado e de não responder às perguntas. Que eu falei, Rácios, 186, parágrafo único, foi o que revogou 197, né, que tu colocou aí. O silêncio que não importa em confissão
não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. O silêncio que não importa em confissão não pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Isso é uma lei que veio em 2003 e, portanto, ela revogou tacitamente o artigo 197. Não, 198. Ó, que diz assim, ó, o silêncio do acusado não importa em confissão, essa parte está valendo, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Essa parte aqui, ó, que foi de 1941, está tacitamente revogado pelo artigo 185, parágrafo único. Beleza? Ô, Raul, isso foi o que tu colocou aí. E aí, 185 não, 186, parágrafo único. O interrogatório será constituído de duas partes. Primeiro, vai se falar da pessoa do acusado, quem ele é, como é que é ele na comunidade, se ele já cometeu outros crimes, se ele responde a outros processos, se ele responde a outros inquéritos. Então, tudo sobre a pessoa dele, porque isso influencia no julgamento e na pena. E só depois sobre os fatos. Então, quem for perguntado, geralmente o juiz pergunta sobre o acusado, inclusive para ele mesmo, e depois pergunta sobre os fatos. Na primeira parte do interrogatório, o acusado será perguntado sobre a residência, o meio de vida dele, a profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo, isso tudo que eu falei para vocês. Já na segunda parte, que é para falar dos fatos, ele vai ser perguntado, o juiz vai perguntar, foi você mesmo que cometeu esse crime? Aí o cara vai dizer, não. Tá bom, já que não é, tem algum motivo que você acha que estão te acusando disso? Você conhece alguém que realmente que cometeu esse delito? Onde é que elas estão? E me diz uma coisa, onde é que você estava no tempo da infração? Então aqui diz que foi dia 10 de janeiro de 2019. Onde é que você estava dia 10 de janeiro? Sobre as provas, o que é que o senhor tem a falar sobre as provas? Então aqui, turma, você conhece as vítimas, as testemunhas? Se você conhece o instrumento do crime, tipo a arma, você já viu essa arma, o juiz mostra a foto. E aí o juiz vai fazendo um conjunto de perguntas, sempre norteado por esse parágrafo segundo do artigo 187. Então, na primeira parte, o juiz vai perguntar essas perguntas sobre o acusado, e na segunda ele vai perguntar sobre o fato em si, né? E aí ele vai dizer, né? Após o interrogatório, o juiz indagará as partes se quer esclarecer alguma coisa, formulando as perguntas. Então, o juiz primeiro pergunta ao acusado, depois ele dá voz à acusação para perguntar e depois à defesa para perguntar ao acusado. Se o interrogatório negar, se o interrogando o acusado negar a acusação, no todo ou em parte, ele pode esclarecer coisas e indicar provas. Lembre que o princípio da presunção de inocência diz que você não precisa provar a sua inocência. Contudo, você ajudar o juiz a mostrar que você é inocente vai ajudar o juiz, né? Se ele confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e as circunstâncias do crime. Quais são os motivos? Por que você cometeu esse crime? Como foi que aconteceu esse crime? E se outras pessoas concorreram para a infração, o X9, né? Havendo mais de um acusado, eles são interrogados separadamente. O interrogatório sempre vai ser oral. Contudo, se o cara for surdo, vai ser apresentada as respostas, as perguntas para ele por escrito e ele vai responder oralmente. Se o cara for mudo, as perguntas são feitas a ele oralmente e ele escreve. E já se ele for surdo-mudo, as perguntas e as respostas são feitas por escrito. Se o interrogando não souber ler nem escrever, intervém como intérprete do ato, né? E ele, se o intervirá no ato como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Então o cara só sabe falar a língua dos sinais. O cara não fala a língua nacional, por exemplo. Aí são situações onde se chama intérprete. E o penúltimo artigo, para a gente acabar aqui o interrogatório do acusado, é esse aqui. Se o interrogado não souber escrever, ou não puder, ou não quiser assinar, tal fato será consignado. Então, às vezes, ele tem que... Às vezes não, né? Após o depoimento dele, ele tem que, por exemplo, assinar o depoimento, né? Assinar o termo. Hoje em dia, o depoimento é feito virtual, é gravado num CD, mas tem um termo de audiência. Ele vai e assina o termo do interrogatório dele. Se ele se recusar a assinar, é só o juiz colocar lá, o acusado se recusou a assinar o termo. E, finalmente, a todo tempo, ó, isso aqui é importantíssimo, o juiz pode proceder a novo interrogatório do acusado de ofício
ou pedido fundamentado de qualquer das partes. Então, a todo tempo, o juiz pode proceder a novo interrogatório de ofício, quando o juiz quiser. Lembrem que no processo penal, o juiz ele tem uma atitude muito mais ativa. Muito mais ativa, turma, porque ele tem que buscar a verdade real. E ainda sobre o interrogatório do acusado, tem 3 artigozinhos, aliás, são 4, um eu já vi, sobre a confissão. A confissão, turma, ela é um atenuante de pena, que está no artigo 65 do Código Penal. Vocês viram em Penal 1. Por isso que toda confissão é bom, ela é boa, né? Às vezes, a confissão é uma estratégia da defesa. A confissão é uma estratégia da defesa porque muitas vezes não tem jeito. O advogado, pela experiência dele, esse Cássius, ele está sendo muito ovacionado porque ele tem uma linha muito pró-defesa, certo? Ele é um dos, por exemplo, que não quer prisão em segunda instância, e ele é muito conhecido por dar muitas absolvições. E o Congresso Nacional, boa parte do Congresso Nacional responde a processos no STF, né? Então, colocar um cara mais afeito ao garantismo protetivo, porque eu não estou achando um outro nome, é muito melhor para os deputados e senadores que respondem processo criminalmente botar um cara do perfil do Cássius do que botar um cara mais linha dura, né? Então, por isso que eles estão ovacionando demais e muito dificilmente o Cássius não vai para o STF. Mas isso é outra discussão, isso é só uma opinião minha. Mas, às vezes, o advogado diz, cara, confessa. E a confissão dele tem que ser uma confissão certa. Ele não pode confessar e alegar uma defesa. Se ele confessar e alegar uma defesa, isso não é confissão. O juiz me pergunta, Sidney, foi você que matou o João? Sim, fui eu. Por quê? Eu digo, não, porque ele queria me matar. Ou seja, eu estou confessando e alegando uma legítima defesa. Não vale como confissão isso. A confissão, para ser atenuante de pena, tem que ser uma confissão bem específica. Eu tenho que detalhar, eu tenho que dizer pro juiz, fui eu que matei. Por quê? Porque eu estava com raiva dele. Por quê? E como é que tu fez? Pronto. Aí isso vai me dar direito a uma diminuição de pena. Mas se você confessar, fui eu mesmo que fiz isso, e alegar uma defesa, isso aí não vale como confissão, certo? Para atenuante de pena. O goleiro Bruno, por exemplo, ele disse assim, não fui eu que matei a Elisa Samúdio, mas eu me sinto culpado. Aí quando ele foi condenado, o juiz não botou a confissão, e o advogado recorreu para incluir a confissão e não conseguiu. Por quê? Porque a confissão ela tem que ser certa, tem que ser... Bruno, foi você que matou a Elisa? Fui eu. Por quê? Como é que foi? Dizer que não fui eu que matei, mas eu me sinto culpado, isso não valeu como confissão. E a confissão, ela é a única prova que o juiz não pode sozinho condenar o cara com base nela. Então, para mim, a confissão, para mim, Sidney Soares Filho, é a mais fraca das provas. Porque o juiz pode condenar só com base na prova testemunhal, só com base na perícia, só com base nas outras provas. Mas o juiz não pode condenar só com base na confissão. Então, o artigo 197 vai falar assim, ó, o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para outros elementos de prova. Está dizendo que a confissão é uma prova tal qual todas as outras. A gente já viu que aqui existe a paridade das provas, né? Todas as provas são iguais. E para apreciação da confissão, o juiz deve confrontá-la com as demais provas no processo. Por isso que a confissão não serve para condenar sozinho. Verificando se entre a confissão e as outras provas existe compatibilidade. Então o juiz não pode condenar só com base na confissão. Ele tem que pegar a confissão e ver se a prova testemunhal, se a perícia, as outras provas do processo comungam para dizer que foi mesmo o cara que cometeu o crime. Porque às vezes, ô Júnior, eu posso estar sendo obrigado a confessar um crime que eu não cometi. Então o cara chega para mim, ó, ou tu vai lá e confessa esse crime que fui eu que cometi, ou eu te mato. Então não adianta o juiz ele acreditar só na palavra do confessor. O juiz tem que ver outros meios de prova. Aí o silêncio do acusado não importa em confissão, essa parte aqui, que está aqui em azul pode riscar. A confissão, quando feita no interrogatório, será tomada por termo nos autos. Hoje em dia nem aplica mais isso, porque hoje em dia fica gravado, né? Todo depoimento hoje é gravado e vai para o próprio processo. Eu aqui no meu SAGE, ó, está meu SAGE aberto, se eu entrar aqui no processo criminal, por exemplo, eu consigo ver o depoimento da galera.
E no 200, a confissão é divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjuntos. O que é que significa que a divisão é retratável? Retratável significa que você pode confessar e depois retirar a confissão. Só o que tem o cara é preso em flagrante e confessa na delegacia. Aí quando ele vai ser, e o cara já é mala, né? Já manda em processo penal, já manja demais. Aí o cara, quando vai ser interrogado pelo juiz, o juiz pergunta: pois é, eu tô vendo aqui que você confessou. Você confessa? Você confirma? Aí ele: não, doutor, nunca cometi esse crime. Aí o juiz pergunta: tá, então por que você confessou? Eu confessei porque eu fui obrigado pelo policial. Então eles têm muito esse discurso. Pode eu confessar e me retratar, tirar a confissão? Posso. Então a confissão ela pode ser retratável, você pode retirar. Obviamente, se você retirou, você não tem mais direito à diminuição de pena se você for condenado. Mas a confissão, ela é divisível também. Então isso significa que se eu estou sendo acusado de estupro e de roubo, eu posso confessar tudo e posso me retratar só de parte dela. Então a confissão é divisível. Eu confessei, tá bom, eu estuprei e roubei. E eu posso, depois do dia chegar, juiz, ó, eu falei que eu estuprei e roubei, mas eu não estuprei não, tá? Eu falei porque eu estava nervoso, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Aí ele: mas você roubou? Sim. Então eu posso dividir a minha confissão, não sou obrigado a confessar tudo. Eu posso confessar só parte das coisas. Deu para entender, pessoal? A gente já está quase acabando essa matéria. Graças a Deus. Legal, né, essa matéria? Porque é essa matéria que vocês tanto têm dúvida quando a gente está estudando penal, aí vocês ficam: tá, mas como é que prova? Tá, mas como é que acontece? Tá, mas como é a prática? E a prática é essa que a gente está conversando. Eu gosto muito dessa matéria. Sugiro que vocês estudem, tá, turma? Porque realmente é uma matéria muito importante para a prova, para a prática, para tudo. Aí a Clara... Pode falar. Sidney, posso te perguntar outra coisinha? No caso do acusado acusar outra pessoa, certo? Você disse que ele não pode mudar vamos dizer, o autor, né, do delito acusando alguém que seja inocente. Mas essa inocência, ela vai demorar para ser concluída no processo, né? Aí ele só vai responder por falsa... Como é que é? Denunciação caluniosa. Não. Aí, o que é que acontece? Quando ele aponta alguém, o juiz acha que ele está apontando alguém inocente, o juiz já pode oficiar a polícia para instaurar o inquérito policial para apurar se essa pessoa realmente cometeu esse crime ou não, e apurar se essa pessoa que ele está acusando, e apurar também se houve ou não denunciação caluniosa. Então acontece isso na prática. O juiz, toda vida que ele desconfia que tem um crime envolvido, ele já manda um ofício para o delegado explicando tudo, pedindo para o delegado instaurar inquérito para apurar isso aí. Então ele já faz isso, meio que suspende o processo enquanto não sair o resultado do inquérito. Não necessariamente ele suspende o processo, não. Porque aí ele pode ser processado por denunciação caluniosa em outro processo. Então, daquele inquérito não vai para o judiciário, do judiciário vai para o MP pode pegar aquele inquérito e processar em outro processo. Não necessariamente ele tem que aguardar para haver conexão, não. Na verdade, ele nem vai aguardar, porque todo crime prescreve. Então, o processo penal, o juiz ele tem a intenção de acabar logo, óbvio que respeitando as garantias. Então, a pessoa vai ser processada por denunciação caluniosa em outro processo. Se der tempo, junta tudo. Se não, fica em outro processo. Tranquilo? E a denunciação caluniosa, ela não depende dessa outra pessoa ser processada e ser julgada inocente, não. Não depende para eu responder por ela. Então, se eu estou te acusando de um crime que eu sei que tu não cometeu, e com isso, instaurou inquérito policial contra ti, por exemplo, eu posso responder e ser condenado por denunciação caluniosa, ainda que você não venha a ser processada mesmo. Só o fato de ter inquérito policial contra você já é suficiente para, em tese, eu ser condenado por denunciação caluniosa se ficar comprovado assim que você é inocente. Aí o Júnior, muito prático, eu fico imaginando o momento em que as coisas ocorrem quando você fica falando, legal. E a Clara tá agradecendo, ela precisou sair. E é isso, turma, já passamos o nosso horário, né? Vamos embora. Turma, fiquem com Deus, vou parar a gravação aqui.